Imagina que você está com a sua vida tranquila, trabalhando de casa, atendendo ali seus próprios clientes, tendo seu próprio estúdio. E aí, de repente, você decide, do nada, a fazer um intercâmbio e para outro lado do mundo, para um país que você não conhece ninguém, totalmente sozinha, falando uma língua que é totalmente diferente da sua, e pela primeira vez você está saindo do país. Você está fazendo algo totalmente fora da sua zona de conforto. Aquele sonho, aquela coisa que você sempre estava lá no papel. Você parou de adiar isso e decidiu fazer. Você decidiu ficar um mês em um país diferente do seu, conhecendo coisas diferentes das quais você já tinha visto, e voltou dessa experiência totalmente diferente, com a criatividade em outro nível e enxergando as oportunidades de uma perspectiva diferente. Pois é, quem fez essa loucura fui eu. E é isso que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Bom, se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, meu nome é Monique, eu sou designer especialista em estampas e dou mentoria para outros designers ou profissionais que querem migrar para essa área e crescer nesse universo maravilhoso das estampas. Aliás, se você tem interesse em design e negócios, esse canal vai se tornar o seu favorito. Então, já se inscreve aqui, ativa o sininho, porque assim você vai receber sempre notificações quando tiver vídeos novos. E se você ainda não me acompanha no meu Instagram, o meu Instagram está aparecendo aqui na tela, é o @mocdesigner, e lá eu posto os meus bastidores, mostro processos criativos e mostro mais sobre a área de design de estampas para você que quer aprender mais, quer conhecer mais, já me segue lá. Então, como começou essa história? Eu decidi, em maio de 2024, em fazer um intercâmbio de inglês para Malta. Esse destino, que na minha visão não era um primeiro destino de escolha. Eu confesso que eu mal conhecia Malta. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa, mas você já não entendeu por que esse país se tornou muito apaixonante para mim. Então foi a primeira vez que eu saí realmente do Brasil, ter um contato diariamente com pessoas que falavam outras línguas. Em maio de 2024 eu fechei o intercâmbio e em setembro de 2024 foi quando eu embarquei de verdade para Malta. E quando eu de verdade cheguei, porque eu cheguei primeiro na Itália, não tem voos direto do Brasil, direto Brasil-Malta, então você precisa pousar em algum país, e o mais comum é que o pessoal vai mesmo para a Itália. E quando eu cheguei em Roma, não parecia que eu estava fora do Brasil. Minha ficha ainda não tinha caído. E quando eu cheguei em Malta, que eu vi toda aquela paisagem diferente, olhei a janela do avião e eu vi aquele país amarelo, assim, deu uma sensação de eu consegui. E eu acredito que isso é o que eu quero passar também aqui nesse vídeo. As minhas expectativas com esse intercâmbio eram eu sair da minha zona de conforto, então eu sempre fui uma pessoa que gosto de ir atrás de desafios, de fazer coisas diferentes do comum, tanto que decidi empreender no meu estúdio. Eu sempre fui essa pessoa que decidiu ir atrás de fazer o diferente. E quando eu decidi fazer esse intercâmbio, sim, veio muitos medos. O pessoal que me conhecia, pessoas próximas, também tinham muitos medos pelo que eu iria viver lá, mas eu trago aqui que foi uma experiência engrandecedora. Uma outra coisa que eu gostaria também, que eu decidi fazer o intercâmbio, foi porque eu gostaria de aprimorar o que eu já sabia de inglês. Então, eu já sabia o básico ali de inglês, mas eu ainda tinha muita dificuldade na conversação. Eu já tinha feito cursos online, até fiz um pouco de curso presencial, mas acontece que aqui no Brasil é muito difícil você destravar na fala. E eu percebi que no intercâmbio eu destravei muito. Eu falava todos os dias inglês. Era impossível eu não falar inglês. Meu apartamento não tinha pessoas brasileiras, não tinha ninguém que falava português. Então eu tive que já chegar
falando inglês com todo mundo. Não tinha uma outra forma de comunicação ali. E também uma outra expectativa que eu tinha era validar a minha experiência trabalhando e viajando. Eu já tinha feito algumas coisas assim, mas não em um fuso horário diferente, né? Que era de 4 horas de diferença ali. Não lembro se era 4 ou 5 horas agora, mas era uma diferença um pouco grande do fuso horário do Brasil. E eu consegui validar essa experiência porque eu trabalhei durante o meu intercâmbio também com o design. Então, eu trabalhei ali remotamente. E eu acredito que essa é uma das maravilhas de você trabalhar com design. Quando eu cheguei lá, foi uma quebra de expectativas, digamos assim. Eu já cheguei lá, eu achei que, nossa, eu ia falar com todo mundo, eu ia fazer amigos, assim, já no primeiro dia. Mas o que aconteceu é porque, assim, eu já tinha visto vários vídeos que tinham muito brasileiro em Malta. Então, eu já imaginei que no meu próprio prédio que eu morava com outras pessoas, iam ter brasileiros. E não tinha. Eu cheguei no intercâmbio no domingo e eu comecei já na segunda-feira a fazer as minhas aulas de inglês. Imagina, né, no primeiro dia de aula ali, toda nervosa, eu lembro que eu não sabia direito como fazer as coisas, eu não sabia onde era a sala, enfim, tudo era diferente. Tudo era completamente diferente. Eu acho que essa é a maravilha de tudo isso. Eu lembro que até na primeira semana eu chorei. Eu chorei. Lembro que eu morava no meu quarto, eu dividia com uma menina de Taiwan e ela tinha saído, eu acho, não sei, ela já estava ali há algum tempo, então ela já tinha amigos. Eu lembro que eu comecei a chorar porque eu tava me sentindo muito burra, porque eu fui na aula no primeiro dia e eu pensei, gente, eu nunca vou aprender isso aqui. Parece que as pessoas estão tão na frente de mim, eu tô tão pra trás. Eu tava no nível B1, que é o intermediário. Então eu sentia que parece que as pessoas tudo sabiam e eu não sabia nada. O desafio que eu encontrei por lá é que era muito difícil encontrar as coisas no mercado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, assim, era muito difícil, eu não sabia onde ficavam as coisas. Eu até perguntei para uma atendente, e isso que é legal, porque você já vai praticando ali no dia a dia. Eu perguntei onde estava o arroz. Aí ela me falou onde estava o arroz, mas eu fui procurar o arroz e eu não achei. E aí eu fiquei meio assim de perguntar de novo, eu acho que nem levei arroz naquele dia. E, inclusive, no primeiro dia, eu estava sem internet. Eu não me precavi sobre isso. Eu só fui ter internet no primeiro dia de aula, porque foi lá que eu comprei o meu chip. Mas antes disso, eu não tinha internet. Ou seja, para eu ir no mercado, eu não tinha como ficar vendo ali no Maps. Então, o que eu fiz? Eu fui na fé. Eu pensei, olhei lá, tá ok. Eu não tinha baixado um mapa, nada. Simplesmente fui andando. E eu tentei uma vez, eu me perdi. Aí eu voltei. Aí eu tentei de novo, eu me perdi de novo. Eu não tava sabendo pra onde eu tava indo, mesmo já salvando o mapa. Aí tinha um casal passando na rua. Esse casal, ele até tava com um cachorrinho. Eu pensei, são pessoas boas, legais. Eu vou perguntar pra eles onde que fica o mercado. E eles fizeram assim, o máximo esforço possível pra me ajudar. Foi muito legal. E aí eu já consegui conversar ali com pessoas que moram ali de verdade. E aí eles me mostraram onde era o mercado e eu consegui achar. Então, muito obrigada a pessoas que me ajudaram nesse dia. Eu fiz muitos amigos durante o intercâmbio. Eu conheci culturas diferentes da minha. Tinha pessoas da Turquia, tinha pessoas do Japão, muitas pessoas do Japão, Taiwan, Coreia do Sul, tinha pessoas da Itália, tinha pessoas da Argentina, muitas pessoas latinas, tinha muito mesmo, pessoas da Europa ali, então a gente conseguiu conhecer muitas pessoas, inclusive pessoas do Brasil também. Eu conheci com isso jeitos de viver diferentes. Durante a aula a gente discutia muitos temas, então eu consegui ver diferenças muitas vezes ali de cultura que são tão banais que às vezes a gente não pensa, mas que são muitos de alguns países. Tinha uma discussão na aula sobre trabalho, sobre você trabalhar com certa idade, se é certo ou não, acho que era com 18 anos. Algumas pessoas achavam não era certo, principalmente pessoas da Europa. A América do Sul aqui já achavam o contrário, já falavam que começavam a trabalhar antes, enfim, tinha muita diferença e na alimentação, na forma de trabalho, e tudo isso a gente discutia na aula também, o que era bem interessante. Como eu falei, eu pude trabalhar remotamente, então realmente eu validei nisso. Eu acordava de manhã, ia pra escola, aí depois chegava em casa, almoçava, passeava, curtia ali o meu intercâmbio, e à noite eu conseguia fazer ali
o que eu tinha de trabalho, porque aqui no Brasil ainda era cedo, então isso me ajudou bastante. Enfim, eu defendo muito você viver experiências como essa, porque tudo se torna mais leve e a sua vida flui de verdade. Eu vivi um mês vivendo coisas totalmente desconfortáveis, assim, sabe? Que você pensa assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Todos os dias eu vivia coisas novas, todos os dias era uma experiência diferente. E isso faz com que a gente também se torne mais autoconfiante e mais corajoso, porque a gente vai enfrentando cada dia um medinho ali diferente. Outra coisa é que eu vivi dias muito felizes, dias muito alegres mesmo. Fazia muito tempo que eu não parava por um longo período de tempo para curtir, sabe? Para viver como uma pessoa jovem de verdade. Então foi muito especial viver esses dias. E pessoas felizes, elas criam mais. Experimenta ficar triste, sobrecarregada. Eu tenho certeza que você não vai criar bem. Então, a partir do meu intercâmbio que eu fiz, eu consegui me tornar mais confiante no meu inglês e depois disso eu atendi alguns clientes internacionais. O meu trabalho como design de estampas também é um trabalho que eu consigo alcançar um mundo inteiro, consigo trabalhar com diversas partes do mundo, inclusive já trabalhei. É um trabalho muito gratificante para mim. Algo também que facilitou é que eu consegui fazer leitura de sites, de livros e principalmente sites focados em tendência. E o meu trabalho tem muitos termos em inglês e facilitou muito eu ter essa abertura maior para o idioma. Eu aprendi que as coisas acontecem na nossa vida quando a gente se coloca em movimento. De nada adianta você querer que as coisas aconteçam, mas você fica esperando, sabe? Você precisa se colocar em movimento, você precisa fazer aquilo acontecer. Eu sempre tive muita vontade de fazer intercâmbio. Eu sempre via muitos vídeos, pessoas fazendo, e eu gosto muito de viajar. Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de curtir novas experiências. E eu pensei, por que não tirar esse sonho do papel? Eu confesso que não é um investimento barato, não é algo que você vai conseguir ali da noite pro dia, é algo que, inclusive, estava fora da minha realidade anos atrás, quando eu não trabalhava no meu próprio estúdio, não fazia as minhas próprias estampas e vendia para o mundo inteiro e tinha mais oportunidades nesse quesito. A minha profissão, né, o que eu faço hoje, ela me possibilitou, porque foi através do meu trabalho que eu consegui pagar o meu intercâmbio. E a minha escola, se você tiver interesse em saber, foi a Atlas Language School. Hoje eu vejo que o intercâmbio, ele não é só sobre o inglês, só sobre você aprender uma nova língua, o que também é muito legal e é muito importante, inclusive foi um dos motivos que eu fui. Mas não é só sobre isso, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Você também ganha mais coragem, mais confiança e principalmente quando você vai sozinha viver essa experiência, porque você não fica muitas vezes presa a uma pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa, muitas vezes quando eu tô com alguém, eu fico muito presa àquela pessoa e eu acabo não desenvolvendo muito. Então, ir sozinha me possibilitou isso. Anos atrás, né, como eu falei, quando eu trabalhava lá CLT e eu comecei a ter, eu saí, né, do estúdio que eu trabalhava e eu comecei a ter meu próprio estúdio, o pessoal falava que não ia dar certo. Muitas pessoas olhavam com um olhar de desacreditar, sabe? Não acreditavam totalmente que ia dar certo. Mas hoje eu vejo que, assim, se eu não tivesse acreditado em mim, eu não ia ter chegado onde eu estou hoje. E eu consegui fazer tudo isso porque eu tive um dia a coragem de arriscar quando nem mesmo eu acreditava muito. Não tinha muitas pessoas que acreditavam de verdade em mim, mas eu tive que arriscar. A realização de você fazer aquilo que você gosta e você conseguir ainda realizar sonhos a partir daquilo é maravilhoso. Agora, eu quero saber se você gostou desse vídeo, se você quer saber mais algum detalhe, alguma coisa que talvez eu esqueci de trazer por aqui, comenta aqui embaixo. Me conta também se você tem vontade de fazer um intercâmbio algum dia, se isso agregaria para sua carreira, ou se de repente assistindo esse vídeo você pensou, nossa, eu devo fazer um intercâmbio, ou eu quero muito fazer um intercâmbio, né? Se isso entrou ali na sua meta, nas suas metas, né, para esse ano, para os próximos anos, não deixe de fazer, porque tudo pode se tornar possível quando você acredita. Eu também quero te convidar a conhecer o Profissão Designer de Estampas,
Lá eu te ensino a criar estampas do zero e a entrar de verdade nesse mercado. Assim como eu, várias das minhas alunas aprenderam a criar estampas, aprenderam a vender e possibilitaram a elas ter essa liberdade de você poder viajar, de você poder curtir mais a sua família, porque a profissão, gente, a gente passa trabalhando muito tempo da nossa vida. E se você passar trabalhando e fazendo algo que você não gosta, é muito desgastante. Então, se você gosta dessa área, se você se interessou por aprender mais, clica aqui no link abaixo que eu deixei para você conhecer mais do meu curso, do meu treinamento feito especialmente para você. E eu espero então que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!